Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler de novo? Vamos ler todo mundo junto? Quando eu falar 3, a gente lê. 1, 2, 3, vai. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia! Eu quero falar nessa noite sobre o tema uma vida nova e extraordinária. Aleluia! Quando a gente lê os evangelhos, e em especial o evangelho de João, quando a gente chega no capítulo 3, a gente vê um relato, e nesse relato é registrado que houve um encontro de um doutor da lei, um mestre da lei, chamado Nicodemos. Esse homem se encontrou com Jesus Cristo, e aquele homem, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha talvez até mesmo presenciado alguns milagres que Jesus havia feito, e ele havia ficado muito impressionado. Muito impressionado. Jesus não era muito bem visto pelos doutores da lei, porque eles achavam que Jesus era uma ameaça, porque Jesus estava ensinando e sem ter sido formado nas escolas tradicionais, onde os rabinos eram formados e ensinados para poder ter a autoridade para ensinar sobre a lei, sobre os escritos bíblicos. Mas mesmo sem Jesus ter passado por aquelas escolas, Jesus tinha um conhecimento profundo, muito profundo e muito mais elevados do que eles possuíam. Jesus conseguia aplicar cada um dos ensinamentos bíblicos de uma forma que ninguém nunca tinha ouvido ninguém fazer antes. Eles ficavam admirados, o povo ficava admirado com a forma que Jesus ensinava, porque Jesus ensinava como alguém que tinha muita autoridade. E com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos ficou curioso. Nicodemos queria conhecer de perto a esse Jesus, fazer algumas perguntas para ele, saber algumas coisas que ele fazia ou ensinava, saber o que Jesus tinha a dizer a respeito daquelas suas próprias dúvidas. Nicodemos foi ter com Jesus, e no capítulo 3 de João, Jesus diz para que Nicodemos, em resposta às suas dúvidas, Jesus diz: olha, para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Para você, Nicodemos, herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nicodemos tentou compreender essa fala de Jesus de uma forma natural na esfera humana. No versículo 4 do capítulo 3 do evangelho de João, olha só o que Nicodemos disse. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não estava compreendendo o que Jesus estava ensinando. E olha que Nicodemos era um catedrático, era alguém muito estudado, era um doutor da lei muito considerado. Jesus diz: é necessário nascer de novo. E Nicodemos: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como pode ser isso, eu sendo velho? Jesus responde para ele: não é nada disso, você está fazendo uma leitura humana, você está fazendo uma leitura carnal, talvez racional, mas você precisa compreender espiritualmente o que eu estou falando. E aí então, no versículo 5, do 5 em diante, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos que ele
havia compreendido errado, que ele estava equivocado, que ele estava falando de algo espiritual, algo que se referia ao seu espírito, porque a parte do ser humano que se comunica, que contata a pessoa de Deus não é a carne não pode herdar o reino dos céus, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Jesus está falando de uma situação espiritual, está falando de uma necessidade de regeneração, ou de reconciliação, ou de restauração, ou de vivificação daquele espírito morto, do espírito humano separado de Deus. Jesus está falando de algo mais profundo. Jesus fala a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito de Deus. E aí depois Jesus continua explicando e vai trazendo para Nicodemos uma explanação, falando do plano de salvação, daquilo que Deus havia preparado para o ser humano. E aí Jesus fala que a salvação é para aquele que crê. Jesus fala no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, isso fica muito claro para Nicodemos. Ele era um doutor da lei, ele sabia precisamente do relato, o que havia acontecido no deserto, quando o povo de Israel desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus, e Deus mandou uma praga, e muitas serpentes começaram a picar os israelitas, e eles começaram a morrer rapidamente, com o veneno daquela serpente. Milhares e milhares morreram no deserto. E aí então Moisés busca o Senhor, e o Senhor fala: faz uma serpente de bronze. Faz, Moisés, uma serpente de bronze, levanta em uma madeira, para que aquelas pessoas possam olhar para a serpente de bronze, e quem tiver sido picado e olhar para a serpente de bronze vai viver, vai servir como um antídoto para aquele veneno, e essas pessoas não vão morrer. Moisés fez isso, levantou a serpente de bronze, e aqueles que olharam para a serpente de bronze não morreram. Jesus está explicando o plano de salvação. E aí no versículo 15, o Senhor Jesus continua: para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha aqui no versículo 14, ele fala da serpente de bronze, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus faz uma associação à serpente de bronze, que foi levantada no deserto, para que aqueles que tivessem sido picados pelas víboras pudessem viver, e ele diz: da mesma forma vai acontecer com o Filho do Homem. Jesus está associando a figura, que foi uma figura tipológica, que representava algo verdadeiro, que seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando que aquela serpente de bronze que trouxe salvação no deserto estava indicando a sua própria pessoa, que iria trazer salvação para todo aquele que nele crê. Jesus fala no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando que o antídoto de Deus para o pecado que habita em nós, o pecado que habita na carne do ser humano, era Ele crucificado, morto em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a única forma de sermos livres do poder do pecado. E qual é o poder do pecado? O pecado tem poder de separar o ser humano de Deus. O pecado tem o poder de matar. O salário do pecado é morte. Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem o poder de trazer condenação. O pecado tem o poder de trazer domínio sobre a vida de uma pessoa, porque todo aquele que comete pecado, Jesus disse, é escravo do pecado. O pecado mata, o pecado separa, o pecado destrói, o pecado leva uma pessoa para o inferno.
Mas graças a Deus que o Senhor Deus providenciou um antídoto para o pecado. Da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada no deserto, Jesus Cristo foi levantado no madeiro, lá na cruz do Calvário. Ele foi erguido na frente de todo mundo. Ele foi crucificado, ele foi morto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está trazendo para nós hoje, através da sua palavra, uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão, uma mensagem de livramento. Oi, preste atenção, querido, preste atenção. Você não precisa estar debaixo de condenação. Você não precisa continuar sofrendo os efeitos do veneno do pecado, porque o Filho do Homem foi levantado no madeiro para perdoar os seus pecados, para te libertar do domínio de Satanás, para te dar a salvação e a vida eterna. Aleluia! Jesus morreu por nós. A salvação é para aquele que nele crê. Tal pessoa experimenta o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre do novo nascimento espiritual, se tornando filho de Deus. Quando alguém entrega a vida para Jesus, como esses amados fizeram, eles experimentaram o milagre do novo nascimento. Eles experimentaram o milagre de se tornarem filhos de Deus. Antes, éramos todos filhos de Adão, descendentes de Adão. Mas quando entregamos a nossa vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam, antes nós éramos apenas criaturas de Deus, mas através de um milagre sobrenatural realizado a partir do momento que nós cremos em Jesus, o milagre da regeneração, o milagre da reconciliação, nós nos fomos tornados filhos de Deus. Aleluia! Foi isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Estava falando de algo espiritual, algo que a mente natural muitas vezes não consegue entender, mas é algo poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Depois que nós nos tornamos filhos de Deus, a partir desse momento, nós começamos a viver uma nova vida, uma vida transformada. Foi isso que o texto diz. O primeiro texto que nós lemos diz, de 2 Coríntios 5, 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Está falando do milagre sobrenatural que aconteceu no nosso interior, no nosso espírito. Algumas pessoas ficam frustradas porque gostariam de ter uma mudança física também, gostariam de mudar a sua personalidade, a sua forma de agir na questão emocional. O fato é que o milagre da regeneração, de se tornar nova criatura, acontece no nosso homem interior, que é o nosso espírito, que estava morto e agora passa a ter vida. É evidente que nós continuamos num processo de transformação, por meio da palavra de Deus, por meio da decisão, por meio do agir do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, se alguém está em Cristo, fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Para você viver uma vida nova e extraordinária após o novo nascimento, a primeira coisa que precisa acontecer é que é preciso deixar o velho no passado. O texto diz: as coisas velhas já passaram.
tudo aquilo que te afastou de Deus, tudo aquilo que você fazia, que você sabia que aquilo não agradava a Deus, tudo aquilo que fazia mal a você, tudo aquilo que não é, sabe, aprovado pelo Senhor, tudo aquilo que não contribui com o teu crescimento, com a tua edificação, tudo aquilo que você fazia, que fazia mal às outras pessoas, que aborrecia, que entristecia as outras pessoas, tudo aquilo que não coopera para que possa acontecer na tua vida o plano que Deus tem para você, tudo aquilo que é do passado e que é velho e que não é proveitoso, precisa ser deixado para trás. Tem gente que quer viver a nova vida em Cristo, mentindo como fazia antes de se converter, mentindo, dando um mau testemunho a respeito de questões morais, malícia, indecência, preso nos vícios e tantas outras coisas. O texto diz que nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós recebemos o poder espiritual para vivermos uma nova vida, deixando as coisas velhas para trás. Eu lembro do dia que meu avô se converteu, o padrasto da minha mãe. A minha avó veio para o Rio de Janeiro quando a minha mãe era criança. Na ocasião, o pai da minha mãe tinha... a gente não tem tanta informação, que o pessoal antigo não gostava muito de falar de determinadas coisas, mas até onde eu sei, o pai da minha mãe, ele tinha ido para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e não voltou. E aí a família do pai da minha mãe queriam pegar a minha mãe, que era um bebê, queriam pegar minha mãe para ficar com eles, porque a minha avó não tinha tantas condições. A minha avó, com medo de que isso pudesse acontecer, pegou a minha mãe, saiu do norte, ela morava no norte, veio para o Rio de Janeiro, de onde nunca mais saiu, né? E esse avô, e depois ela casou com um homem, antes dela se converter, ela casou com um homem, e ele tinha um vício da bebida. Meu avô, ele bebia muito, e às vezes ele não conseguia chegar em casa, de tão bêbado que ele estava. Além disso, ele era um homem assim, meio nervoso, forte, grandão. Ele, eu não sei se pode falar, mas ele era um negão, bem grandão. Ele era meu avô, posso falar. E ele não queria passar nem perto da igreja. E meu pai era pastor. Um dia, minha irmã mais nova, a Daisy, ela se batizou ainda com poucos anos, ainda era uma criança, e ela chegou para o meu avô e convidou ele para ir participar e assistir o batismo dela. Como nós vamos ter hoje o batismo? E esse meu avô era Gênesis, padrasto da minha mãe. Ele ficou constrangido com o convite da minha irmã e decidiu ir. E ele foi. Nesse dia, eu era criança, não lembro do que aconteceu. Eu só lembro que na hora do apelo, o meu avô foi até a frente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Daquele dia em diante, ele nunca mais bebeu. A gente convive com pessoas que às vezes o processo é um processo que leva algum tempo. Algumas pessoas se convertem, mas leva um tempo ainda até conseguirem se libertar de algumas coisas que prendem a sua vida. Mas no caso do meu avô, foi uma libertação instantânea. Ele aceitou Jesus e nunca mais botou uma bebida alcoólica na sua boca. Ele deixou as coisas velhas para trás, para viver uma nova vida em Cristo. E hoje meu avô está na eternidade com Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Nós precisamos crer que Jesus não só salva, mas Jesus também liberta. Parece que a gente está vivendo um tempo que Jesus só salva. A pessoa entrega a vida para Jesus, mas continua presa em situações, em pecados, em comportamentos inadequados. A pessoa compra e não paga. A pessoa é o fofoqueiro da vizinhança. Só converteu o espírito, a língua da pessoa não converteu.
Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua transformando para que nós possamos viver uma vida diferente, não mais a vida que nós vivíamos influenciadas pela nossa carne, porque a carne, irmãos, infelizmente, a carne não se converte. A gente entrega a vida para Jesus, mas a carne não se converte. A gente precisa crucificar a carne diariamente. Aleluia. A gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa tomar a cruz do dizer não à vontade da carne. Aquelas vezes que a gente tem vontade de chutar o balde, de aloprar, de brigar com todo mundo, a gente precisa dizer não para a carne. Não, você não vai fazer isso. Você não vai brigar com todo mundo, porque agora eu estou em Cristo. Amém? Em segundo lugar, para você viver uma vida nova, extraordinária após o novo nascimento, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês estão no primeiro degrau da fé em Cristo Jesus. É o primeiro degrau, ainda tem muita coisa para acontecer, e a partir de já, vocês precisam começar a aprender, a submeter a vida de vocês à liderança do Espírito Santo, porque quando nós somos liderados pelo Espírito de Deus, dificilmente a gente erra. A gente não erra, na verdade. Se a gente for 100% liderado pelo Espírito de Deus, a gente nunca erra. O problema é que nós não somos 100% liderados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes a gente toma decisões nossas, de acordo com as nossas conclusões, né? Se nós fôssemos 100% liderados pelo Espírito de Deus, a gente não comprava um carro com motor ruim. Às vezes a gente vai comprar um carro, o carro parece que está bom, né? E a gente compra o carro e a gente analisa, avalia, não vou comprar esse carro. Se a gente orasse, pedisse direção a Deus e esperasse a liderança do Espírito Santo de Deus, a gente não comprava um carro com motor ruim, porque o Espírito Santo ia falar, não, esse não. E a gente não ia saber o motivo, mas a gente não ia cometer o erro. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, Ele sabe de tudo. O fato, irmãos, é que para cada um de nós é um desafio, porque existe essa necessidade de aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse texto de Romanos 8,14, ele diz que porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. A palavra filhos no grego, ela pode ser apresentada de várias formas. Uma das formas de serem apresentadas é através da palavra huios. Huios aparece nesse texto de Romanos 8,14. Lá em João 1,12, que diz que todos os que receberem, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra grega que aparece para filhos não é huios, mas é teknon. Em Romanos 8,14, filhos é huios. Em João 1,12, filhos é teknon. Teknon é criança, é recém-nascido, é quem está começando agora a sua vida. João 1,12. Vocês estão começando agora, vocês ainda são teknon, vocês ainda são crianças, vocês são filhos do papai, mas ainda são crianças, ainda tem que caminhar, ainda tem que amadurecer, ainda tem uma trilha para seguir, porque vocês ainda são teknon. Mas o que é esperado de vocês é que com o passar do tempo vocês venham amadurecendo, crescendo e vão se tornando em huios, que são filhos maduros, filhos crescidos. Romanos 8,14 fala que um filho maduro, ele não anda de acordo com o que ele acha melhor, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus. Irmão, já pensou? Se todos nós aqui fôssemos 100% guiados pelo Espírito de Deus, que bênção seria para a nossa própria vida, para a nossa família, para a igreja local, para os lugares onde nós estivéssemos. Nós somos chamados
desde que nós nascemos de novo, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos chamados ao crescimento, ao amadurecimento, a deixarmos de ser filhos tecnon para nos tornarmos em filhos ruios, deixarmos de ser crianças que necessitam de leite espiritual, de gente ali paparicando o tempo todo. Ô irmão, fica chateado não, o irmão falou aquilo, não foi por mal, meu irmão. Você quer chupetinha? Chupetinha, toma chupetinha. É o crente chupetinha. Por quê? Porque ainda é criança. Você vê o irmão milindrado com outro irmão porque falou, porque fez, é porque ainda não amadureceu. Porque a partir do momento que nós começamos a amadurecer, nós sabemos lidar espiritualmente, biblicamente com cada uma das situações. Nós usamos Mateus 18, nós vamos até o nosso irmão, conversamos com eles, esclarecemos, acertamos, ao invés de ficar contando para outras pessoas um problema que não diz respeito a elas, e estarmos cometendo pecado contra o nosso irmão, contra a nossa igreja e contra o nosso Senhor. Porque quando nós falamos mal de um irmão, nós estamos sendo juiz sobre a vida do nosso irmão. Romanos diz: nós estamos julgando, nós deixamos de ser observadores da lei e nos tornamos juízes. E aí a gente vai amadurecendo, e quando nós amadurecemos, nós lidamos de forma adequada do ponto de vista do Senhor, porque Deus ele vai usar num nível diferente aqueles que são maduros, aqueles que estão crescendo e continuam crescendo. Deus espera que cada um de vocês continue crescendo. Deus espera que vocês tenham uma vida de conexão com Ele, ao ponto de vocês não dependerem do que os outros vão fazer por vocês. A gente trabalha na nossa igreja com discipulado, a gente tem discipuladores, mas você não pode ser dependente de discipulador. O meu discipulador, ele não está me dando assistência. Você precisa se virar sozinho, você precisa ter maturidade suficiente para resolver as suas próprias questões, buscar o Senhor, se humilhar, jejuar, orar, chorar, até que do Senhor venha a resposta sobre a tua vida. Discipulado é uma bênção. Mas se não tiver discipulado, como é que viviam os crentes do passado, antes do Senhor restaurar essa visão, bênção demais sobre discipulado? Como é que eles viviam? Buscando ao Senhor, meditando na palavra, ouvindo o que o Espírito Santo estava fazendo, estava direcionando, sendo guiado pelo Espírito. É claro que é muito melhor estarmos caminhando juntos, debaixo de cobertura, mas nós precisamos lidar com as nossas próprias questões como homens e mulheres maduros. Aleluia! O meu líder não me fez um convite especial. Fizeram um aniversário lá e não me convidaram. Irmão, isso é muito pequeno. Para de ser tão frágil, tão cheio, tão mimizento. Para de ser mimizento, irmão. Você está entendendo? Cresce, irmão. Deus está falando com alguém hoje aqui. É tempo de crescer. É tempo de deixar coisas velhas para trás. É tempo de ser canal de Deus para tocar outras vidas através daquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida. E terceiro e último lugar, você precisa conhecer o novo de Deus, o novo que Deus tem para a sua vida. Porque o texto diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Procure viver o novo que Deus tem para você. Tem gente que está preso no passado, palavras que falaram para ele, que lá na outra igreja eu fui muito maltratado, eu fui injustiçado, e eu não quero mais passar por uma situação dessa. Gente, deixa para trás. Jesus falou: se te ferir na face, oferece a outra. Se pedir para caminhar uma milha, caminha 2. O irmão fez você caminhar uma milha, se for preciso, caminha 2 milhas. Mas não fica preso no passado. Viva o novo que Deus tem para você. Tem bênçãos novas de Deus para a sua vida.
Tem pessoas novas que Deus tem colocado na tua vida. Da mesma forma que alguém que você se abriu, que você confiou, te feriu, Deus vai colocar pessoas que você vai se abrir, vai confiar e vai ser um instrumento de restauração na sua vida. Vai ser um canal de Deus para você. Mas para você viver isso, você não pode ficar preso naquilo que passou, nas experiências velhas, nos pecados velhos. Eu quando não era de Jesus, eu fiz muita maldade. Jesus já perdoou você, irmão. Eu sei que ninguém fica feliz por ter feito coisa ruim no passado, ninguém. Muitas pessoas vêm para Jesus e a sua história de vida não é boa. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Talvez o pecado, moralmente falando ou socialmente falando, o pecado da outra pessoa é muito mais grave do que o seu. Mas se não fosse Jesus, ambos, você e ele, iriam para o inferno do mesmo jeito. Porque a única coisa que é diferencial na nossa vida é a presença da graça, do perdão e da pessoa de Jesus Cristo. Porque tirando Jesus da nossa vida, nós não passamos de pecadores, merecedores da condenação eterna. Esquece do que ficou para trás e avança para o que está adiante de você. Avança para o novo de Deus, se abre para o novo que Deus tem para fazer na sua vida, sabe? Se você teve experiências que foram traumatizantes, Deus vai trazer para a sua vida experiências que serão encorajadoras. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus usar você, deixa Deus conduzir você. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Se na época que você estava longe de Jesus, você não conhecia Jesus, por causa do pecado na sua vida, você fez muito mal a outras pessoas, porque nós temos experiências distintas. Nós temos pessoas que vêm para Jesus, que eram religiosas, estavam condenadas à perdição eterna também, mesmo frequentando e pertencendo a uma religião. E temos pessoas que tiveram uma história de vida, gente que veio, sabe, do crime, da prostituição, preso com vícios, roubava em casa para poder sustentar os vícios. Nós temos histórias, muitas histórias diferentes, de pessoas que vêm para Jesus, todas necessitando de salvação. Eu e você, todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos de Jesus, mas Jesus veio para isso, para salvar o que estava perdido. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos comprar a salvação e nos doar a eternidade na presença do Pai. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus morreu por todos, da mesma forma que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. A redenção realizada por Jesus na cruz do Calvário foi disponibilizada a toda a humanidade. João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê. É necessário crer, não é automático. A salvação está disponível, mas está disponível para aquele que crê. Vai ser muito triste no dia do juízo, porque Jesus morreu por todos. As pessoas que chegarem lá sem ter entregues a sua vida a Jesus Cristo, sem ter crido que Ele é o Senhor e Salvador da humanidade, sem ter vivido essa experiência, chegarem lá e tomarem conhecimento que Jesus já tinha feito tudo o que precisava ser feito para que ela fosse salva, mas mesmo assim essa pessoa está condenada à separação eterna. Vai ser muito triste, mas isso não precisa acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos vivos, nós temos a chance de tomar a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar, que é de crer em Jesus, entregar a nossa vida a Ele e receber de forma sobrenatural
natural, por causa do amor, por causa da graça de Deus, recebemos o perdão dos pecados e recebemos a nossa salvação. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês: hoje, já pensou se eu cair aqui comigo, que seria? Milhões de visualização na rede social. Hoje, vocês estão só começando. Vocês agora são tecnon, crianças espiritualmente falando. Mas o Espírito Santo que está habitando dentro de vocês, já está morando dentro de vocês, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar através da palavra, através das atitudes que vocês vão tomar, das decisões que vocês vão tomar, para que vocês possam crescer. Tem muito pela frente. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem planos, tem uma história escrita num livro espiritual que tem lá na presença dele. Como disse o salmista: os meus dias foram escritos diante do Senhor. Tem uma história para cada um de vocês, para que vocês possam viver. Vocês estão só começando. Vocês podem tomar a decisão de se acomodarem, ficarem só nessa fase que vocês estão iniciando. Vocês podem tomar a decisão de desistir no meio do caminho, e quem desiste abre mão da salvação e perde o favor da graça de Cristo. Não recomendo essa decisão, mas vocês podem tomar também a decisão de avançar progressivamente, gradativamente, continuamente, continuar crescendo e recebendo cada vez mais daquilo que Deus tem para as suas vidas. Escolham hoje essa terceira opção, e daqui a algum tempo vocês vão ver o quanto a vida de vocês mudou. Você pode aplaudir a Jesus?